Tudo bom, turma? Bem-vindos a mais um bloco aqui da nossa aula, né? Vamos seguir aqui falando a respeito do sistema solar térmico, tá? Bom, os sistemas também ele pode diferenciar também quanto à forma de aquecimento, tá? Podem ser sistemas de circuito direto, onde o próprio fluido que você vai utilizar de forma aquecida é ele que é esquentado ali, é ele que circula no coledor. Ou pode ser um sistema de circuito indireto, tá? Onde você tem um coletor, onde você tem um fluido termodinâmico ali para favorecer, e aí este fluido fica circulando em um reservatório, e aí sim esse reservatório aquece a água para uso final. Então você tem essa forma direta ou indireta de aquecimento, tá? Alguns componentes básicos, né, desse sistema, então destacando aqui, né, eu tenho meu sistema coletor, eu tenho meu reservatório de água fria, eu tenho meu reservatório de água quente, e aqui eu tenho meu ponto de uso. Aqui a visão, né, é em por uma outra vista, né. Bom, pessoal, uma preocupação que se tem, né, é a existência ou não de sifão, tá, ou existência é, de pontos de aquecimento, tá? O que vai acontecer? A sua tubulação, embora ela seja apropriada, dependendo do diâmetro e dimensões dela, você pode ter um efeito de convecção internamente na tubulação. E isso acaba gerando uma certa dificuldade para a passagem da água, tá? Ela cria uma espécie de resistência ali para a passagem da água. Para evitar esse tipo de problema na sua instalação, né, e para melhorar a eficiência, geralmente se utiliza sistema com sifão, tá? O simples fato de você ter o sifão ali na saída do seu reservatório, você acaba brecando, né? Você acaba freando a propagação daquele calor, tá? E ao frear a propagação do calor, você aumenta a eficiência ali do seu sistema quanto à circulação da água. Naturalmente, esse sistema termosifão convencional, né, onde a água circula de forma natural, você precisa se preocupar, né, ter algumas preocupações quanto à disposição, principalmente em termos de cota, dos componentes, tá? Então, geralmente, sistemas desse tipo você tem reservatório de água fria, em uma altura intermediária, né, o reservatório de água quente, e numa altura mais baixa o coletor solar, tá? Então, geralmente a disposição é essa, né? E aí você precisa respeitar aqui algumas alturas ou diferenças de cotas mínimas aqui, tá? Para evitar problemas na sua instalação. Aqui destacando algumas formas, né, que você consegue manter, né, montar esse sistema desse tipo. Então você pode tanto trabalhar com ele fora do telhado, tem alguns que são para fora do telhado, ou embutido no telhado, como essa forma A, né, ou como a forma B aqui disposta, tá? Aqui um outro formato, né? Neste caso aqui eu tenho um reservatório e um reservatório frio na mesma cota, né? A diferença aqui é a existência de uma boia, né? Uma boia tipo pescador para você garantir ali a troca hidráulica ali sem problemas na sua instalação. Aqui, pessoal, destacando um sistema termosifão acoplado, tá? O que seria o termosifão acoplado? Ao invés de você ter uma grande instalação hidráulica, né, entre o reservatório de água quente e o coletor, neste caso aqui ele fica praticamente diretamente acoplado ao coletor. Então sua distância hidráulica ali é mínima, né? Você acaba gerando algumas economias ali na sua instalação, tá? E existem também sistemas, né, de termosifão integrado, tá? Que seriam sistemas desse tipo aqui. No caso, o seu fluido, né, ele fica diretamente ali circulando é, no seu sistema, tá, de aquecimento, no seu coletor, sem a existência ali daquele seu reservatório, tá? Bom, pessoal, então pensando no sistema termosifão,
Como que eu consigo garantir um bom funcionamento? Aqui a gente traz, né, dessa referência nossa aqui, uma tabelinha mínima, né, de volume em função de diâmetros, né, de tubulação, visando a questão, né, de vazão, de perdas de carga e por aí vai, né. Então, geralmente, ou o fabricante, né, do coletor que você está comprando, ele te oferece tabelas desse tipo, ou você vai ter aí algumas normas, né, que vai te oferecer tais informações, né? Então cabe você consultar. Bom, o termosifão natural, você vai conseguir ele naturalmente quando você tem sistemas onde a demanda de água não excede 1.200 litros, né, em armazenamento, né? E quando você tem áreas, né, de coletor solar limitado, geralmente até 12 metros quadrados. Nestes casos aqui, você consegue trabalhar com termosifão naturalmente. Casos acima disso, onde o volume de água é maior que esse, aí já se recomenda utilizar sistema de circulação forçada, tá? E aí o sistema de circulação forçada vai ser nada mais nada menos que você usar uma bomba para acelerar o processo de circulação de água e troca, né, ali entre reservatório de água fria, quente e coletor, tá? Então, ao invés daquilo acontecer naturalmente por convecção, você vai forçar. A água vai forçar, ela vai passar mais rápido pelo painel, né? Qual que é a vantagem disso? Você consegue circular um volume maior de água. Qual que é a desvantagem? Você vai gastar energia para fazer isso, porque é uma bomba, né? Então gasta energia. E você vai ter que recircular aquela água mais vezes ali até ela atingir a temperatura que se deseja, tá? Porém, você consegue aquecer um maior volume, tá? Então, são fatores que você precisa levar em consideração. Aqui só mostrando um exemplo desse tipo, né, de circulação forçada, tá? Geralmente, sistemas desse tipo, como ele trabalha com bombeamento, né, para melhorar um pouco a eficiência do sistema, costuma-se utilizar sensores de temperatura nas tubulações para você programar e controlar quando você quer que a bomba ligue e quando você quer que a bomba desligue, baseado, por exemplo, na temperatura, tá? Então, se você pedir uma temperatura maior, a bomba naturalmente vai ter que ficar ligada mais tempo. Se você pedir uma temperatura menor, ela vai ficar ligada menos tempo. E se tem um sistema de bombeamento, nada mais natural que você usar um inversor de frequência também para garantir essa vazão. Então você vai ter que ter um sisteminha de controle ali um pouco mais refinado, um pouco mais apurado, tá? Bom, pessoal, sistemas também de aquecimento solar são muito utilizados para aquecimento de grandes volumes, a exemplo de piscinas, tá? Então, piscinas em clubes, hotéis, residências também, você pode utilizar esse tipo de sistema. É um sistema forçado. A única diferença aqui é que você vai ter um único reservatório, tá? Que é a piscina. Então a piscina ela é o seu único reservatório e aí a ideia aqui é o que? Fazer aquele volume de água da piscina circular, né, o maior número de quantidade, né, de vezes possível para você conseguir o aquecimento da piscina naquela temperatura que você deseja, tá? Bom, pessoal, vamos falar agora um pouquinho a respeito de dimensionamento de sistemas solares térmicos, tá? É, Existem várias formas para você fazer esse dimensionamento, tá? Tem normas da NBR, tem outros tipos de normas, mas geralmente eles seguem a mesma ideia. Da mesma forma que o dimensionamento fotovoltaico, você parte do consumo de energia elétrica, nesse caso aqui você vai partir do consumo, só que de água, tá? Então a ideia aqui é você estabelecer, fazer um levantamento de qual é o consumo de água em função do uso, tá? Então pensando aqui, se for um alojamento, você vai ter um determinado consumo, se for uma residência, você tem outro consumo. Se é um hotel, né, você tem outro consumo diferente, pensando aqui que são consumos por pessoas, tá?
E aí, a partir desses consumos e a partir dos pontos de água que você tem, né, da quantidade de horas que você usa, você vai ter ali qual é o seu consumo diário ou mensal em termos de volume, tá? Bom, pessoal, feito isso, né, qual que é o próximo passo que nós precisamos fazer? Analisar o balanço de energia no meu coletor, tá? Que isso aí vai envolver a troca de calor e eficiência do meu coletor, tá? Então, basicamente, quando eu falo em balanço de energia, eficiência, eu estou querendo tratar o quê? Qual é a razão de potência ou irradiação que chega na superfície do coletor, né? Em função da potência térmica disponibilizada, tá? Então, sempre que eu fizer essa razão, naturalmente, né, devido às perdas, a potência térmica final entregue pelo coletor vai ser menor do que aquela energia que está chegando, tá? Então, isso é que vai dar a minha eficiência, tá? Essa minha potência térmica disponível, ela pode ser dada então pela energia total subtraída das perdas, tá? Essa energia disponível na placa é dada pelo produto, né, da energia ou irradiação que chega, vezes a transmissividade do vidro, e aí aqui ele acabou pegando um pedacinho, vezes a absortividade da tinta da placa. E aí, geralmente, essa tinta da placa você vai usar uma cor mais escura, né? Geralmente a cor preta. E aí, por fim, né, esse meu volume aqui, né, essa minha perdas térmicas de calor, vai ser o produto aqui do coeficiente global de perdas em função da taxa de diferença de temperatura do ar e da placa absorvedora, tá? Bom, pessoal, fisicamente falando, como que isso vai ficar aqui? Fisicamente falando, eu tenho a energia que chega, conforme eu já disse para vocês, nem toda ela é absorvida, uma parte é refletida, tá? Tem uma parte aqui de calor também que é refletida, mas acaba trocando o calor aqui com o vidro e acaba transmitindo um pouco, tanto na parte posterior quanto na parte, no caso anterior, né, a parte de cima, quanto na parte posterior, que é a parte de baixo. Só que a energia trocada na parte de baixo ela é um pouco menor porque você tem ali uma camada isolante maior aqui, tá? Aqui do que entra vai ficando aquecido aqui, uma parte é refletida de volta, outra parte fica rebatendo aqui dentro e mantendo esse aquecimento. E à medida que você vai subindo aqui na altura do seu coletor, você vai atingindo temperaturas mais elevadas, tá? Esse gráfico aqui ele traz para a gente o balanço de energia, fazendo uma comparação, né, da curva de eficiência térmica de um coletor aberto, que é essa curva em azul, para um coletor fechado. O que você pode observar aqui, né, basicamente? No caso do coletor fechado, né, que é esse aqui laranja, você vai atingir níveis de eficiência um pouco menor, tá? Porém, você consegue trabalhar com uma região, com uma área de diferença de temperatura de coletor em função de temperatura ambiente maior. Porque você tem toda aquela camada de isolamento ali no interior do seu coletor. Então você consegue reter melhor o calor, conservar melhor o calor. Porém, você não consegue chegar naquele ponto de eficiência máxima a altíssimas temperaturas, porque ocorre um pouco de perdas ali quando a radiação tem que atravessar aquele vidro ali, né, aquele anteparo, tá? Por outro lado, no coletor aberto você não tem essa questão, então chega mais radiação, você consegue atingir valores de pico maior, porém, né, quando você pensa em diferenças de temperatura maior, você vai tendo uma perda de eficiência mais brusca, mais abrupta, tá?
Então isso aqui é mais ou menos o que acontece naqueles coletores de piscina. Num dia de sol a pino, você vai conseguir atingir, né, fazer a água atingir temperaturas altíssimas. Porém, se a temperatura cair muito, você vai acabar tendo uma perda considerável ali da eficiência de aquecimento da sua piscina, tá? Pessoal, esse gráfico aqui ele destaca também um pouquinho disso, né? Só que aqui agora ele está mostrando eficiência em função de temperatura e em função dos tipos de coletores, tá? Então, se você quer um aquecimento de piscina, geralmente se trabalha com variações de temperaturas menores. Você pode usar tanto um coletor aberto, que é o mais comum, né? Quanto um coletor fechado, quanto um coletor fechado a tubo de vácuo, tá? Já aquecimento para o banho, você já está trabalhando com a temperatura um pouquinho mais elevada, de 30 a 50 graus, né? Então você já não é muito recomendado você usar um coletor aberto, já é mais recomendado coletor fechado e tubo de vácuo. E aí quando você vai para um aquecimento de ambiente, calefação ou processos industriais, aí você já vai partindo para tecnologias maiores. Então, coletor fechado, você já perde um pouco de eficiência, você já precisa partir para um tubo de vácuo. Para aplicações industriais, aí você já vai completamente para os tubos de vácuo, porque você precisa de temperaturas bem mais elevadas, tá? Turma, obrigado pela participação de vocês. Eu aguardo vocês no próximo bloco. Até lá.